Estou falando assim nesse pique para poder valorizar o nosso convidado que está aqui hoje, nos dá o privilégio de tê-lo para fazer uma apresentação dos trabalhos que a Polícia Civil está fazendo, voltou de férias e já voltou num ritmo muito intenso. E eu dizia ao doutor Sandro Meiners, delegado regional da Polícia Civil, que estão conseguindo imprimir na opinião pública um conceito salutar, bem-vindo, que é o da sensação de segurança, de oferecer respostas rápidas. Crimes que impactaram a sociedade, impactaram a cidade, a Polícia Civil está oferecendo respostas nem seria necessária brevidade, mas com uma margem de segurança que já promove aquilo que se chama a efetiva segurança e justiça, doutor Sandro Meiners. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Essa questão dos crimes que aconteceram e a resposta rápida dos crimes, isso é fundamental para a gente passar para a população aquela sensação de efetividade do sistema. Ou seja, tivemos um fato grave, que foi aquele acidente na Avenida Medianeira, e 3 dias depois nós estávamos com o principal responsável do evento preso preventivamente. Tivemos outros fatos que aconteceram durante esse ano já, e veja bem, nós tivemos um ano de 2017, por exemplo, nos crimes de homicídio, enquanto diminuímos quase todos os indicadores, nós tivemos o aumento dos homicídios, certo. O que obviamente causa uma sensação de insegurança na população, em que pese quem está matando e quem está morrendo são pessoas vinculadas ao mundo da criminalidade, com raras exceções, com algumas exceções. O que acontece? No início desse ano começamos um ano mais tranquilo, mas aí tivemos uma semana passada conturbada, né? 5 pessoas mortas e fora algumas tentativas de homicídio que aconteceram. Mas a polícia, ao mesmo tempo em que vem fazendo esse trabalho, vem mostrando que as respostas acontecem. E aí eu posso trazer o exemplo do que nós fizemos essa semana, né? Entregamos à justiça o inquérito, finalizamos o inquérito da investigação da morte da Andressa, né? Que é filha de um comunicador famoso aqui da cidade. Era um caso que demorou para ter a sua devida elucidação, porque nós usamos todas as provas técnicas possíveis, ou seja, todos os meios técnicos de investigação foram utilizados para tentar fazer o apontamento da autoria, e isso foi materializado nos autos desse inquérito, e esse inquérito foi concluído nessa semana e remetido à Justiça. Outro exemplo de efetividade, tivemos uma tentativa de homicídio em Formigueiro, no domingo, na segunda-feira a representação pela prisão preventiva, na quinta-feira a prisão dos autores. Ou seja, a polícia tem trabalhado com bastante energia, com bastante vigor e tem trazido respostas. Mais uma, André. Na semana passada, fizemos uma operação conjunta, né? Todas as forças de segurança do município. Sim. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, né? Todo mundo junto, trabalhando na rua, mais de 80 homens, 8 pessoas presas. Quer dizer, o resultado, né? A união das forças policiais, trabalho de investigação da Polícia Civil, e a gente vai paulatinamente dando a resposta e aí traz essa sensação de mais tranquilidade, mais segurança. E eu quero chamar a atenção de mais um detalhe. Por favor, fique à vontade. André, aquele fato que aconteceu no último sábado, algumas pessoas me abordam na rua, com certeza conversam contigo também. Bastante, repercutiu muito. Repercutiu muito. E as pessoas, mas um fato acontecendo no centro de Santa Maria. Isso é um fato totalmente isolado. É um fato que foge completamente à rotina de Santa Maria. Isso nunca tinha acontecido desta maneira, um fato em Santa Maria. Uma pessoa sob o efeito agudo de drogas, né? Ou seja, em quase estado de overdose, que acabou sendo o fator motivante da morte posteriormente, né? Praticou uma loucura, né? Praticou uma loucura e, infelizmente, uma família inocente, né? Por isso que eu digo, né? O homicídio tem as suas exceções, alguns inocentes acabam morrendo também. Eu cheguei a comparar com aquilo que acontece nos Estados Unidos, quase que regularmente. Um lunático, um fanático entra numa escola e atira contra crianças inocentes, contra estudantes inocentes. Quer dizer, não tem como estar prevenido com todas as possibilidades diante desse quadro de impossível. Mas aí que vem uma questão que a polícia agiu rapidamente, delegado, se me permite dizer assim. Não se tinha busca pelo criminoso, porque o autor do crime, né, veio a morrer já na madrugada do domingo. Mas o senhor conseguiu oferecer elementos, subsídios para a sociedade tentar compreender o que de fato aconteceu, porque havia muitas versões, até de que a própria vítima teria sido culpado por chamar a atenção do bandido que pulava um muro, entre outras questões. A disponibilidade do senhor ir até o hospital, conversar de maneira informal com a vítima, nos pareceu assim uma iniciativa, e disse isso lá na rádio, sem nenhum problema, elogiável de sua parte, porque conseguiu consubstanciar uma versão dos fatos, delegado.
Exatamente, nós precisávamos esclarecer alguns pontos. Então, quando eu fui ao hospital conversar com a vítima, eu tinha 2 objetivos. Primeiro, prestar uma solidariedade, acho que como cidadão santamarense, como alguém que trabalha em Santa Maria, que mora em Santa Maria e que já conhecia o Beto, né, o garçom, uma pessoa muito conhecida na cidade. Então eu fui lá prestar minha solidariedade em relação a esse fator. E segundo também, tentar ver com a vítima para saber exatamente o porquê, como ele havia entrado, havia assim uma dúvida, né, se o Beto estava do lado de fora e teria por isso permitido o ingresso desse indivíduo, né, já que a porta estaria aberta. E aí descobrimos que a porta estava encostada, mas não estava trancada, porque um dos filhos da família estava na rua e aí o pai optou por não chavear a porta, o que infelizmente acabou sendo o fator que proporcionou o ingresso desse indivíduo dentro da residência da família. No local, esse indivíduo, ao contrário do que nós estávamos imaginando, que chegou lá e matou as vítimas, não. Ele fez uma tortura psicológica, ele ameaçou as vítimas, através de grave ameaça, queria bens, queria dinheiro, queria joias, queria armas, coisa que a família não tinha, uma família humilde, né? E, além disso, ele depois, inexplicavelmente, né, abruptamente, atira no pai, depois atira no filho e depois atira na vítima sobrevivente, né? Foram 5 disparos, todos certeiros, a queima-roupa, sem chance de defesa. Uma arma de alto poder de letalidade também, né? Uma pistola 9mm, né? É uma arma com um calibre proibido, uma arma de alto poder ofensivo, uma arma letal, né? E que agora é o grande mote da nossa investigação. Quer dizer, essa pergunta que o senhor deixou no ar que interessa também. Como foi parar essa arma na mão dele? Como essa arma circula? Como ela vem? De onde ela vem? De onde ele estava? Nós precisamos... chega com essa arma? André, nós precisamos saber algumas coisas. Esse indivíduo estava residindo em Florianópolis. Ele trouxe essa arma de Florianópolis? É uma possibilidade. A arma estava com numeração raspada, então nós precisamos de um exame pericial, chamado exame metalográfico. Ele vai nos dar a numeração da arma e a partir dessa numeração nós vamos poder seguir a cadeia, né? Verificar. Com a numeração raspada consegue identificar? A perícia normalmente consegue. A partir dessa informação nós vamos tentar buscar mais elementos. Bom, ela veio de Florianópolis, uma opção. Segunda opção, essa arma já estava em Santa Maria e podia estar sendo utilizada em outros crimes. Ele chegou em Santa Maria, o indivíduo, na quarta-feira. Na quinta-feira tivemos um duplo homicídio na Vila Cipriano com o uso de pistola 9mm. Pode ter vinculação? Pode, não sabemos. Ele pode ter trazido a arma e ter participado do crime? Pode, também não sabemos. Um outro detalhe, se a arma estava em Santa Maria, nós temos homicídios praticados em 2017 que foram perpetrados com o uso de pistola 9mm. Então, daqui a pouco essa arma já estava na cidade e estava sendo utilizada para outros crimes, né? Quer dizer, são situações que nós precisamos perquirir, nós precisamos investigar. E a Delegacia de Homicídios, lá com o delegado Gabriel Zanello, estão trabalhando concentradamente, com um esforço muito grande nessa questão, para apurar esses fatos e torná-los devidamente esclarecidos. Outro detalhe que nós precisamos saber, um fato desta natureza, desta dimensão, desta gravidade, não acontece naturalmente, acontece por um fator desencadeante. E neste caso, tudo indica que o fator desencadeante seja o uso abusivo de substância entorpecente. Pode ser cocaína, pode ser alguma droga sintética, pode ser uma mistura de substâncias, né? O que fizeram com que esse indivíduo tivesse perdido completamente o juízo do que ele fazia, perdido completamente a noção do que estava fazendo e fosse capaz de friamente assassinar as pessoas dessa forma. E digo mais, a vítima na residência, a senhora sobrevivente, ela somente não morreu porque ela ficou no chão, simulou estar morta, senão nós teríamos mais uma vítima fatal, mais uma vítima letal. Ela só saiu do local onde ela estava quando ela percebeu que por um elástico espaço de tempo, ele não mais fazia nenhum barulho dentro da casa. Ela já estava com dúvida se ele havia saído ou não da casa, ou se estava lá dentro. No momento em que ela optou por se trancar no quarto, tentar se trancar no quarto, colocar objetos na frente da porta, a porta não tinha chave, quer dizer, olha só a agonia, a aflição por qual ela passou, o corpo do filho junto com ela, entrar no computador, pedir socorro para alguém, estava sem o telefone nas suas mãos, quer dizer, a situação é extremamente perturbadora, né? Então, o objetivo da conversa informal também era para não macular mais aquela situação, né? Não revitimizar mais, hein? Deixar ela, né, mais tranquila para ela poder contar uma versão inicial e depois, quando ela estiver liberada
medicamente, né, nós vamos sentar com ela e aí tomar um depoimento formal para materializar o que, em tese, ela já relatou. Sem dúvida nenhuma. Nós dissemos até, só se viu isso em filmes de guerra, né, naquelas, mesmo assim, o soldado está preparado para esse clima. Não é uma questão afetiva dentro do ambiente doméstico, no lar, marido e filho. É terrificante. Mas, delegado, essa questão do crime organizado, esses crimes barbarescos que têm chamado a atenção, remetem a essa questão de acertos de contas, de quadrilhas, de traficância. O que o senhor pode nos dizer? Esse da Cipriano, por exemplo, é um deles. Exatamente. Nós temos um crime que ele vem numa... Até tem um requinte, desculpe, só para acrescentar para os telespectadores, tem um requinte que se diz que eles foram buscar o segundo homem no bar da esquina para trazê-lo para o local da execução. Exatamente. É um fato que chama a atenção, porque ele mostra a audácia dos criminosos, né, num primeiro momento, e segundo, eles tinham uma determinação, né, eles foram lá para executar os dois. Então, os dois. Né, um não estava lá, buscaram o sujeito, colocaram juntos e aí executaram ambos. Isso tem sido uma lógica que a gente tem percebido, né, para quem analisa esse cenário dos crimes de homicídio e estuda o fenômeno da violência, analisa o perfil das vítimas, trabalha em cima de um estudo do perfil dos criminosos, dos executores desses crimes. O que a gente tem percebido? O fator desencadeante, o fator motivante, né, o fato gerador desses crimes está no mundo do crime. Nós estamos vendo o quê? Pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Pessoas agora envolvidas com essa questão das facções criminosas, né? Rotineiramente nós estamos prendendo pessoas vinculadas a esses indivíduos, sejam pessoas de Santa Maria, sejam pessoas que estão vindo de fora para Santa Maria para trabalhar para as facções, buscar ganhar espaço e o poder, né, do crime organizado se estabelecer em alguns locais da cidade, e a gente fica combatendo isso com inteligência, com ações pontuais ou às vezes com ações mais ostensivas. É um trabalho dioturno, é um trabalho diário, isso, incansável, interminável. Analisando esse cenário, o que a gente está vendo? As ações elas estão violentas por várias razões. Primeiro, o criminoso quer mostrar poder, quer mostrar que tem armamento, quer mostrar que é cruel, quer mostrar que não tem medo. Então ele quer não só executar alguém, como mostrar para os outros inimigos, para os outros afetos, para os outros que estão no lado contrário, que ele tem capacidade de fazer de novo. Isso inibe algumas questões. Por sua vez, quando acontece um fato dessa gravidade, isso desperta no grupo rival o desejo da vingança. Então, é isso que nós temos acompanhado aqui, o fenômeno do tráfico de drogas e depois essas vinganças que têm acontecido entre os grupos, ou entre algumas famílias, ou entre pequenos grupos de amigos, às vezes não é facção, mas são grupos de amigos que praticavam crimes juntos, e um vai vingar o outro. Né? Então, isso tem acontecido e esses têm sido os grandes motivos. E, claro, o sistema prisional sempre foi e continua sendo, né? As desavenças do sistema prisional, elas acontecem dentro da cadeia, mas elas eclodem mesmo, elas produzem reflexos efetivos na rua. Delegado, antes de encaminhar a questão final, eu gostaria que o senhor falasse sobre a entrada dessas drogas sintéticas cada vez menores. Eu sei de literatura de fora e, pelo que sei, tem chegado a Santa Maria e tem acirrado esse mercado do tráfico aqui em Santa Maria. As drogas sintéticas elas já estão aqui há alguns anos. As primeiras apreensões que nós fizemos de drogas aqui em Santa Maria sintéticas foi no ano de 2009, então já se vão lá 9 anos. A gente fez na época prendemos um estudante universitário que traficava essas substâncias, e aí a gente se depara com um universo um pouco diferente do trivial. Tanto o universo dos traficantes, que não é aquele traficante da boca, né, lá da vila, né, é um traficante diferente, um perfil econômico diferente, que atende um público e uma demanda diferente, porque são drogas mais caras. Né? Um comprimido de êxtase, dependendo da qualidade do produto, pode custar R$50, R$80, ou até mais do que isso. Né? Os selos de LSD, que são extremamente pequenos, né, são extremamente difíceis de encontrar, também chegam aqui, e essas drogas, e outras drogas similares que estão chegando aqui, até com um potencial muito maior que o êxtase e o LSD, são drogas sintéticas produzidas em laboratório, então elas têm uma capacidade de produzir efeitos muito maiores.
Mas elas são drogas alucinógenas, aí que está a questão. Nós até suspeitamos que talvez esse indivíduo tenha feito alguma ingestão de uma droga alucinógena. Ela cria uma paranoia na cabeça do indivíduo, ele não consegue compreender aquilo que está acontecendo. Não distingue o real da alucinação. Exatamente, ele passa a achar que está sendo perseguido, aquela mania persecutória, sempre tem alguém atrás dele, até a sombra dele é um problema para ele. E em virtude dessas circunstâncias, né, essa droga preocupa, as pessoas não têm ideia dos efeitos nefastos que ela pode produzir no organismo. Um dos efeitos que eu mais chamo a atenção é que a pessoa, quando usa essas drogas sintéticas com frequência, ela pode ter um efeito que nós vamos chamar de flashback. Ou seja, esse efeito vai chegar, vai surgir num determinado momento, ele vai voltar num determinado momento, e no momento indesejado em que o sujeito não usou a droga, mas porque o registro da droga está no cérebro dele, porque a substância ainda está dentro do organismo dele, ela pode ter um fator desencadeante que ative isso e ela produz efeitos. Então, isso é extremamente perigoso. As pessoas não têm ideia desse problema. Mas nós estamos trabalhando nisso. É uma investigação que foge um pouquinho daquela investigação trivial do tráfico. Mas o trabalho está sendo bem desenvolvido nesse sentido também para dar essa resposta. Muito bom. Eu preciso encerrar com a questão o requinte de acidente traziam rachas, a irresponsabilidade do trânsito, tem acontecido muito na cidade. Mas há, por outro lado, uma possibilidade que é isso que eu queria lhe colocar. As câmeras, né, a vigilância por câmeras. A gente sempre diz que não tem um policiamento suficiente, mas tem câmeras 24 horas por dia. Eu acho que se nós ajustarmos, qual é a sua opinião sobre isso, uma vigilância melhor, mais integrada, mais efetiva, e que eles saibam que estão sendo vigiados, que estão sendo acompanhados, pode inibir um pouco essa quantidade de infrações que levou ao crime, exatamente por o sujeito se achar que ele está com a liberdade total numa madrugada, numa avenida com quase nada de movimento. André, assim, nós estamos caminhando em Santa Maria para desenvolver aqui um projeto de cercamento eletrônico. O que consiste o cercamento eletrônico? É colocar câmeras de alta definição nas principais vias e artérias da cidade, nas principais avenidas e ruas de Santa Maria, nas mais movimentadas, e vamos criar um perímetro. Isso vai ser criado, isso está em processo de estudo, de planejamento, e vai ser criado. E ele vai permitir várias coisas. Vai permitir inibir a criminalidade, né? O assalto, o furto, o arrombamento, o roubo a pedestre, a violência que acontece nas ruas. E se não inibir, vai possibilitar que a polícia identifique com rapidez, com velocidade. Com margem de segurança, né? Exatamente. Outra coisa, para esses crimes do trânsito vai ser importantíssimo, porque nós vamos poder dar a resposta que nós precisamos. A gente sabe que existe, a Avenida Medianeira é uma via grande, uma via ampla, acaba permitindo que rachas aconteçam. Não é o primeiro, esse deu um acidente, mas muitos outros já aconteceram, pela inconsequência dos motoristas. Os moradores dali me relataram na rádio, lá, olha, a madrugada, sexta e sábado, a Medianeira assim como é também a nova, não é Ângelo Bolson, Ângelo Grioni. Elvio Basso. Elvio Basso. O que nós precisamos aí? Com o sistema de cercamento eletrônico e as câmeras instaladas, não quer dizer que a polícia consiga inibir a prática dessas ações, mas vai permitir a identificação dos motoristas. E veja bem, todo motorista que faz racha em via pública está suscetível de responder a um crime. No momento que nós tivermos o cercamento eletrônico, mesmo que a polícia não vá lá, nós vamos buscar as imagens. Pelas imagens, nós podemos, através de uma prova pericial, dimensionar a velocidade empreendida pelos veículos. Perfeito. Pelo frame, né? Vamos fazer um cálculo sobre os frames das imagens, porque vão ter várias câmeras instaladas em vários pontos, e vamos poder calcular a velocidade, vamos saber que os indivíduos estão praticando racha e vamos começar a responsabilizar. Isso vai trazer segurança, inclusive viária, inclusive no trânsito, né? Agora a população precisa ter consciência disso. A questão, bebeu, dirigiu, causou um acidente. Agora, em abril, vai entrar em vigor uma nova lei. Tenho dito isso. Muito rigorosa. Vai entrar severa. Exatamente. Não vai, mesmo uma simples lesão corporal de trânsito, o indivíduo sob o efeito de álcool, ele vai poder ser preso e não tem direito nem arbitramento de fiança na delegacia de polícia. Vai ser encaminhado diretamente para a penitenciária. Então, veja bem, os motoristas precisam se conscientizar, porque o rigor agora vai ser muito acentuado e nós não vamos poupar ninguém. O objetivo é evitar que mortes absurdas como essa, que causam comoção, né? Um telemoto, um sujeito trabalhando ali de madrugada,
respeitando as regras do trânsito, mesmo de madrugada, parado ali no semáforo e acolhido violentamente pelos indivíduos que, além de causarem acidentes, estavam sob efeito de álcool, fazendo racha com o carro sobrecarregado de pessoas. E aí o que eles fazem depois? Eles fogem do local e deixam as pessoas ali feridas, agonizantes, e uma infelizmente morreu. Então essa falta de amor, de solidariedade, de respeito às leis, ela vai ter que mudar por bem ou por mal, porque a polícia vai agir com muito rigor.